Era uma vez, em uma pequena ilha localizada ao sul da América do Sul, lá vivia um jovem chamado Pedro. Pedro, desde criança, se sentia muito angustiado porque tinha algumas dúvidas muito importantes, como, por exemplo, quem sou eu? Em determinado momento, ali próximo da adolescência, Pedro resolve sair de casa e ir morar em uma casa que a família possuía numa praia ao sul da ilha de Florianópolis. E passava muitas tardes e muitas noites contemplando o azul do céu, as estrelas e se perguntando qual a razão de viver e da onde que ele veio e para onde que ele iria. E essas dúvidas começaram a tomar uma proporção tão grande, tão importante, que Pedro, em algum momento, decide então deixar Florianópolis e buscar essas respostas que ele acreditou naquela época que poderia então encontrá-las num lugar chamado Índia, numa cidade chamada Pune. Então ele deixa o Brasil, vai nessa viagem, nessa grande aventura, no qual ele passa 5 anos em uma comunidade vivendo na Índia, meditando e passeando, conhecendo, onde várias coisas são encontradas, várias respostas são respondidas, e Pedro então permanece esses 5 anos na Índia, onde em algum momento ele descobre que ele precisa conhecer mais, que não queria ficar somente na Índia, então ele decide ir para a Europa e vai morar num país chamado Alemanha e trabalha e se desenvolve, chega a chefe de produção numa empresa na Alemanha, e depois, decorrido novamente mais 5 anos, em algum momento Pedro descobre que alguma coisa ainda está faltando. Com todo o percurso que ele fez, com toda a jornada que ele realizou, alguma coisa ainda estava faltando. É nesse momento, então, após mais ou menos 10 anos, que Pedro compreende que ele precisa retornar, que não bastava ele ter realizado aquela viagem, que não bastava ele ter encontrado respostas para ele mesmo, onde quer que ele tivesse ido, mas que ele precisava também compartilhar com aqueles que um dia trouxeram ele à luz, trouxeram ele à vida. Ele precisava compartilhar isso com a sua família, precisava compartilhar isso com as pessoas que ele encontrou, que ele conheceu em sua terra natal. Então Pedro, após 10 anos viajando pelo mundo, resolve retornar à sua terra natal, que é Florianópolis, e aqui reinicia praticamente do zero a sua jornada, mas com o objetivo de compartilhar os conhecimentos que ele adquiriu ao longo dessa viagem. Desdobrando um pouquinho essa história, o que fica claro nessa história, que é autobiográfica, na verdade esse Pedro da história é o Pedro que aqui estávamos falando, mas que na verdade aquilo que nós buscamos não está na Índia, nem na Alemanha, nem no Japão, nem seja lá onde quer que seja. O que nós buscamos está dentro de nós mesmos. E, obviamente, o ponto número 2, que não basta encontrarmos respostas para nós mesmos, que é impossível sermos felizes sozinhos, que a felicidade, a plenitude da felicidade se encontra quando nós compartilhamos aquilo que nós encontramos, quando nós estendemos, principalmente, no meu caso e na minha percepção, as pessoas que nos criaram. Então, a nossa família, aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos tios, todos aqueles que, de uma certa forma, constituem a nossa família natural também, porque existe uma promessa em nossa família, existe uma benignidade, existe algo muito bom quando nós somos também elementos que alavancam a felicidade dentro da história da nossa própria família.